Você com certeza deve ter visto 1 milhão de vezes na mídia alguma coisa sobre a morte do príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth, rainha do Reino Unido. Nós mesmas do Papo de Inter chegamos a postar no Instagram essa notícia, mas a gente decidiu fazer um episódio sobre o tema com uma visão um pouco diferente. Ao invés de ficarmos aqui repetindo tudo exatamente da mesma forma que você já viu na imprensa, nós decidimos sim te contar a história da família real mais famosa do mundo e do marido da Betinha, mas decidimos contar de um jeito diferente, sem protocolos ou títulos da monarquia. Como vocês já viram, a gente chamou a rainha de Betinha, minha xará. Decidimos te contar um resuminho de quem é quem na família real, na vida do Felipe, porque a gente vai chamar ele de Felipe porque afinal estamos no Brasil. Vamos falar das gafes, coisas interessantes sobre ele. Vamos te contar também como foi o acontecimento em Londres, tudo como uma forma de celebração por esses 99 anos de vida do Felipe. E quem vai nos contar como foi tudo em Londres é a nossa convidada, que é uma pessoa muito especial, a Marcela Bertoni, que é uma das pessoas com sotaque britânico mais lindo que eu conheço e que vocês vão poder ouvir. Ela é radialista, ela vive em Londres há quase 6 anos e contou como foi o seu dia 9 de abril, o dia da morte do Felipe, e como tá o clima no país hoje. E aproveitando para fazer um merchan merecido dela, a Marcela tem um canal no YouTube em que ela conta como é a vida em Londres. É Marcela Bertoni mesmo, só jogar no Google. E antes de soltar a vinheta, se você tá escutando esse episódio no dia que ele foi ao ar, que é no sábado, dia 17, você também pode acompanhar o velório do Felipe, que vai acontecer hoje, e devido à pandemia será um pouco diferente, mas a gente vai te contar tudo isso já já. Eu sou a Andressa Isso. E eu sou a Elizabeth Matravolg, e esse é o Papo de Inter. Notre volonté, make America great again. Con él, esos sueños en marcha. Aquí food, multo producto. Estado de alarma en toda España. Muy derecho. Bom, dessa vez a gente não vai começar do começo, porque aí o episódio não teria só 1 hora, ele teria umas 30 horas pra gente contar todo o rolê que é a família real e a sua história, que passa por séculos e séculos. Mas vamos tentar te contar de uma forma breve, mas não tão breve assim. Quem é quem na fila do pão da família real e como chegamos à situação em que estamos hoje. Então a gente vai começar pelo pai da Betinha, que é o rei George VI, que aqui a gente vai chamar de Jorge, só de Jorge. Se vocês são fãs de cinema, vocês vão lembrar do filme ganhador do Oscar, O Discurso do Rei, que conta a história de um rei, que no caso é o Jorge, e seu problema com a gagueira. O filme mostra desde a sua posse até a Segunda Guerra Mundial, onde ele teve que realizar diversos discursos à população, sem gaguejar. Mas enfim, o ponto é que esse Jorge, ele não deveria ter sido rei, porque ele tinha um irmão mais velho que na linha sucessória assumiria o trono antes dele. Só que esse irmão mais velho, que é o Edward, se apaixonou por uma mulher que não era da realeza e ainda por cima era americana e divorciada. Isso pode parecer besteira pra gente agora, mas na época era um baita erro. Resultado, o Edward se casou com a mulher mesmo todos indo contra e precisou abdicar do trono por causa disso. Se você assistir The Crown, você sabe exatamente do que a gente tá falando, de como o Edward ficou mal visto na família, né? Então, Edward abdicou e a bomba caiu em cima do George, que era só o irmão mais novo e que sofria desse problema da gagueira, e que inclusive ele era super reprimido pela família por causa disso. George virou rei e aí a vida seguiu entre tropeços e muito drama. Só que quando a nossa querida Betinha tinha apenas 25 anos, o pai dela morreu. E também, da noite pro dia, ela virou a rainha. Ela já era casada com Felipe na época, e os dois tiveram 4 filhos. Não, gente, não é só o Charles e o Andrew. Betinha é mãe de 4. Charles, Amy, Andrew e Edward. Segundo a série The Crown, a Anne é a filha preferida do Felipe, que é o personagem principal de hoje. E aí a história basicamente foca no Charles e no seu casamento com a Diana, né? Mas não se esqueçam que tem muito mais gente envolvida nessa família. O Charles é o herdeiro direto do trono atualmente, mas meio que todo mundo pegou o bode dele depois que ele se divorciou da Diana e casou com a Camila, que é o seu grande amor e foi a sua amante durante todo o seu casamento. Então meio que todo mundo espera que quando a Betinha se for, que no caso ela não vai nunca, porque é a Betinha, ele abdique do trono e deixe para o seu filho William. William e Harry são os filhos da Diana e do Charles. Você provavelmente viu na TV os casamentos dos dois, com a Kate e a Meghan, e todas as fofocas em torno desses casórios aí. William e Kate são o tipo do casal margarina. Eles já têm uma penca de filho e seguem todos os protocolos reais como ninguém. Já Harry e Meghan são um pouquinho mais rebeldes. Eles deixaram de pertencer à família real no último ano. Ambos fizeram uma série de acusações de racismo e violência psicológica naquela entrevista bombástica que eles deram pra Oprah. Enfim,
É muito difícil fazer um resumo dessa família, né? A gente realmente só contou o básico do básico, e mesmo assim a gente teve que reescrever esse resumo aqui umas 1000 vezes, porque sempre a gente ia acrescentando coisas e tendo que tirar depois. Mas se você quer conhecer mais a história da realeza britânica, não faltam filmes e séries sobre o assunto. A gente particularmente gosta muito de The Crown. Inclusive, a gente vai citar essa série várias vezes aqui. Mas a gente sabe que nem tudo lá é verdade. Mas enfim, para ter uma noção maior de como as coisas funcionam nessa família, é uma boa série e a gente recomenda. E agora vamos ao que interessa. Vamos falar dele, o homem pelo qual estamos todos reunidos hoje para celebrar a vida. O Felipe. Vamos falar bem rapidinho sobre a vida dele, porque imagino que você já deve ter visto 1 milhão de matérias sobre ele. Felipe era, na verdade, grego e tinha um título de príncipe da Grécia e da Dinamarca, porque seu pai era grego e sua mãe dinamarquesa. Enfim, sua família foi banida da Grécia 1 ano depois do seu nascimento por causa de um golpe. E ele foi criado, na verdade, por parentes que viviam no Reino Unido e passou sua vida lá. É bem interessante pensar que o Felipe viveu momentos históricos, né? Como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que ele inclusive chegou a servir. Inclusive, a irmã predileta dele chegou a se unir ao partido nazista antes de morrer em um trágico acidente de avião. De novo, se você assistiu The Crown, você sabe do que a gente tá falando. Essa relação da irmã e os antepassados alemães fizeram com que Felipe mudasse seu sobrenome para soar um pouquinho menos alemão. Isso porque havia um grande ressentimento da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Mas não pense que foi apenas Felipe que deu aquela trapaceada. Betinha fez o mesmo e o sobrenome Windsor foi criado por esse motivo. Mas a questão é que Felipe não era próximo da sua família, com exceção dessa irmã. Ele ingressou na Academia Naval e foi lá que ele conheceu a nossa querida Betinha. Isso porque quando o pai dela foi fazer uma visita oficial à academia, o Felipe ficou responsável por entreter as jovens filhas do rei. Ele na época tinha 18 anos e a Betinha tinha 13. E aí começou aquele romance de filme, troca de carta, coisas bem old school que a gente gosta. Só que a família real tem uma série de regras e esses 1000 protocolos se mantêm até hoje. O pai da Betinha autorizou o casamento dos dois, mas antes o Felipe teve que se naturalizar britânico, abandonar os títulos que já tinha e ingressar formalmente na igreja anglicana. Ele se tornou então o Duque de Edimburgo, nome que você deve ter ouvido bastante ao se referir a ele. Antes do casamento, Felipe até largou o cigarro para agradar a Betinha. Foram 73 anos de união. Então acredito que os dois tenham renunciado a algumas coisas para manter um relacionamento de décadas. Outro detalhe interessante do casamento é que foi o Felipe que fez com que a cerimônia fosse transmitida na TV. Isso não só gerou milhões para a família real, como também humanizou a monarquia. Se a gente assistiu aos casamentos de Charles e Diana, William e Kate, e Harry e Meghan, foi tudo por causa dele. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que ele tinha o maior gosto por tecnologia. Ele até instalou um dispositivo no armário dele que ejetava um terno ao apertar um botão. E se você assistiu a The Crown, a gente tá falando muito isso, mas é real, tá todo mundo The Crown, você também sabe que ele foi responsável por produzir um documentário não muito bem sucedido da família real. Tudo isso como uma forma de fazer com que os súditos pudessem se sentir mais perto deles e da rainha. E ele fez coisas bem legais pela família real, mas também é conhecido por cometer uma série de gafes. As gafes foram tantas que gerou até um livro escrito por 2 jornalistas. Durante a crise econômica lá na Inglaterra, em 1981, ele chegou a dizer que as pessoas costumavam pedir por tempo livre e que agora elas estavam reclamando por estarem desempregadas. Uma das mais famosas gafes, que também aparece em The Crown, foi uma dada em uma entrevista em que ele comentava sobre as finanças da família real que não iam muito bem, e ele disse que passava por uma série de crises e por causa disso ele teria que renunciar ao polo, esporte que ele praticava na época. Não preciso nem dizer a repercussão que isso deu, né? Teve outra situação também durante uma festa em Londres, no escritório da Commonwealth, que o Felipe se dirigiu a um convidado negro e disse: "De que exótico lugar do mundo você procede?" E aí o homem respondeu que era da própria Inglaterra mesmo. Enfim, Felipe se afastou dos deveres reais em 2017 porque a sua saúde já começava a apontar sinais de fraqueza. Ele inclusive anunciou isso dando risada e falando que em breve ele não ia conseguir ficar em pé. Ele foi internado várias vezes, sendo que a mais recente foi no começo desse ano, quando ele passou 1 mês no hospital. Bom, e aí ele foi dando sinais de que ele não ia acompanhar mais a Betinha. O Felipe tinha um sério problema cardíaco, o que inclusive levou ele a passar por uma cirurgia recentemente, lá no início do ano, além de outras questões de idade mesmo. Ele faleceu no dia 9 de abril em casa, lá em Windsor. Os detalhes a gente te conta no próximo bloco.
Dado todo esse contexto, a gente vai chamar a Marcela e falar da morte desse homem, o Felipe, que morreu aos 99 anos. Como a gente disse na introdução do episódio, a Marcela é a nossa convidada de hoje. Ela mora em Londres há 6 anos e viveu esse momento ali, né? Pra quem não sabe, o Reino Unido estava em lockdown rígido até o dia 12 de abril. Por causa disso, a morte do Felipe foi noticiada e tratada de forma diferente. A Marcela contou pra gente, por exemplo, o que a família real fez ao anunciar a morte dele e como foi o dia. Escuta só. Bom, como foi o dia da morte dele aqui em Londres? A rainha e ele mesmo, quando veio a falecer, eles não estavam em Londres, né? Eles estavam na residência deles em Windsor e eles estavam, inclusive, isolados, porque o Philip tinha, inclusive, saído do hospital recentemente, internação, etc e tal. E então, eles estavam isolados, já tinham se vacinado, estavam lá em Windsor. Aqui em Londres, a gente estava em lockdown ainda, no dia 9. Faltava um fim de semana para poder flexibilizarem as regras. Quando foi noticiada a morte, na verdade, a família real desencorajou as pessoas que levassem flores ao Palácio de Buckingham, que é a residência real dela aqui em Londres, né? Apesar deles não estarem aqui no dia, é onde as pessoas iriam levar flores e homenagens, enfim. Eles desencorajavam, mas mesmo assim tiveram pessoas que foram, até porque em lockdown a gente tinha o direito de fazer caminhadas ao ar livre, etc e tal. Mais ou menos foi isso. Bandeira meio mastro, aquele tipo de homenagem. Foi isso que se viu em Londres no dia da morte. A Marcela disse tudo, né? O Felipe morreu em Windsor, uma cidade que fica mais ou menos 1 hora de carro de Londres. Lá é onde fica o Castelo de Windsor, o maior castelo do mundo a ser ocupado, mesmo que temporariamente por moradores. Ele tem pelo menos 900 anos de idade e é um dos pontos mais significativos da realeza britânica. E o que se sabe da morte do Felipe é que ele morreu de forma pacífica, isso segundo o informe oficial da família real. Esse informe, inclusive, foi colocado no portão do Palácio de Buckingham, uma tradição da família real, mas foi retirado pouco tempo depois para evitar aglomerações, indo nessa linha que a Marcela contou pra gente. Mas o mais curioso do que a Marcela contou foi algo que marcou muito ela, que foi como a mídia retratou a morte do Felipe. Se aqui no Brasil não se falava de outra coisa, é lógico que lá rolou o mesmo e ainda maior, né? Mas a Marcela percebeu outras atitudes da mídia britânica que são bastante interessantes. A mídia, no caso, parou, então as programações todas foram alteradas. Então na televisão, por exemplo, você tinha notícias da morte dele a todo tempo. Os canais da BBC e outros canais de televisão também, né, noticiavam, faziam homenagens, contavam a vida do Philip, etc e tal. As rádios, a BBC tem várias estações de rádio, né, então BBC One, BBC Two. As rádios da BBC noticiavam a morte dele, traziam, né, fatos relacionados ao que ele fez em vida, e as outras rádios que não da BBC acabaram mudando o tom da programação deles. Então, por exemplo, se era uma rádio de rock, acabavam tocando músicas mais lentas, um rock mais suave, uma coisa mais tranquila. Mudaram o tom mesmo da programação deles. E fiquei sabendo também que se qualquer canal de TV ou até mesmo qualquer rádio tivesse alguma programação relacionada à comédia, essa programação acabou sendo cancelada mesmo. E pesquisando aqui, até saiu uma matéria na CNN Internacional falando como a BBC recebeu um monte de reclamações sobre a cobertura da morte do Felipe. A matéria fala que a BBC chegou a adiar o final da MasterChef e até um capítulo bastante esperado da novela EastEnders. Então é possível imaginar como foi para os jornalistas cobrir esse evento, né? Isso porque, nesse caso, nem falamos do velório ainda, né? Que vai acontecer hoje, no sábado. A gente perguntou para Marcela quais as expectativas em relação a isso lá em Londres. Ela contou pra gente que, na verdade, o que não sai da boca do povo é o fato de que será o primeiro final de semana com bares e restaurantes abertos. Mas mesmo assim, é lógico que vai ter um evento marcante na história do país, só que bem menor, por causa do Covid, que segue afetando o Reino Unido. A Marcela já deu todas as informações pra gente de como vai ser o velório, homenagens e coisas assim. Escuta só. Expectativas pro velório. Vai acontecer no sábado agora, dia 17, 3 horas da tarde, horário do Reino Unido. E vai acontecer em Windsor, que foi onde ele faleceu, né? Basicamente, o que eu sei a respeito, o que tem sido noticiado, é que vai ser um evento para limitação de 30 familiares, 30 pessoas. E pesquisando também fiquei sabendo que aparentemente são 29 familiares mais uma pessoa não monarca, que, se não me engano, foi secretária dele, enfim. Mais uma capacidade máxima de 30 pessoas.
no velório. A rainha vai ficar sozinha na capela de São Jorge, por conta, né, do isolamento dela e tal. Já estão acontecendo ensaios militares, porque haverá um tipo de homenagem prestada nessa linha militar, porque era um desejo dele, né? Ele serviu muitos anos. E o interessante é que, a pedido da rainha, integrantes da família real não vão usar os uniformes militares em homenagem. Isso porque o Harry, por exemplo, abandonou, né, as funções reais. Tem aquele filho da rainha também que, por acusação de abuso sexual, tá afastado também. E, enfim, para não destoar todo mundo, imagina, 2 sem uniforme militar e o restante de uniforme militar, a rainha falou assim, não, vamos todos de terninho. Então, não haverá esse tipo de homenagem por parte dos integrantes da família real, né? Mas a homenagem militar vai acontecer porque era um desejo dele. Aparentemente, às 3 da tarde vai rolar um minuto de silêncio e esses eventos militares, obviamente, vão acontecer do lado de fora da capela, né? O velório vai acontecer na capela e o restante do lado de fora. Só para explicar, a pessoa que não faz parte da monarquia que vai participar do velório, segundo a mídia local, é o secretário pessoal do Felipe, o Archer Miller Bakewell, que foi seu braço direito, por assim dizer. Já o filho mencionado pela Marcela que está afastado das funções reais é o Andrew. E só mais um detalhe sobre o velório. O Harry, o neto do Felipe, que recentemente deixou a família real, também vai à cerimônia. A Meghan, a esposa dele, está grávida e vai ficar lá nos Estados Unidos com o filho deles. Bom, e com esses relatos da Marcela e dado todo esse contexto de quem é quem na família real, quem foi o Philip, como vai ser o velório e como está o clima lá em Londres, a gente encerra o episódio de hoje. A gente queria agradecer a Marcela por ter tirado um tempinho para participar desse episódio com a gente. Lembrando que ela tem um canal no YouTube maravilhoso sobre a vida em Londres. Se você não conhece, é só pesquisar lá, Marcela Bertoni, que você já vai se deparar com os vídeos incríveis que ela faz. E hilários, diga-se de passagem. Ah, e não se esquece de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos, seguir a gente lá no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, marca a gente no Story, no Feed, em qualquer lugar, a gente adora conversar com vocês. E é isso, a gente vê vocês na próxima semana. Até a próxima semana, gente!